Vou, de fato, ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir remanescentes de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Amém? Vamos orar e já já nós vamos explicar sobre esse texto aqui. Pai bendito, Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio de cultuarmos o Senhor nesta manhã. Pedimos agora com muita humildade e temor diante de Ti, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida apesar de mim, das minhas faltas, dos meus pecados, mas que o Senhor de fato encontre o coração de cada irmão nesta manhã, e que essa mensagem seja uma mensagem de confronto, mas de edificação, que nos leva a uma comunhão genuína, verdadeira, saudável uns com os outros, e nos abençoa perpetuamente. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos sobre comunhão, e talvez você vai se lembrar que nós dissemos que a comunhão ela não é criada por nós. Nós até brincamos, né, com aquela frase que a gente fala muito, vamos fazer uma programação, pastor, para gerar comunhão? Não é assim que a gente fala? Mas a comunhão, na verdade, ela foi comprada pelo Senhor, é isso que nós trabalhamos. E o que nós fazemos com a comunhão é desfrutar mais ou desfrutar menos. Nós trabalhamos muito sobre isso na semana passada, como nós temos um privilégio, uma bênção, que é a comunhão comprada pelo sangue de Cristo por nós, e nós podemos desfrutar dessa comunhão e como ela é abençoadora nas nossas vidas. Mas nessa mesma linha, olhando para o outro, a Escritura Sagrada, ela sempre nos envolve num pensamento de que o nosso relacionamento com Deus naturalmente reflete no nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso que a Bíblia, por vezes, distingue dois tipos de pecados muito evidentes e claros. O pecado que a gente comete contra o Senhor e o pecado que a gente comete contra o nosso próximo. E nós precisamos ter em mente que o Senhor se importa muito com a forma no qual nós nos relacionamos como igreja ou com qualquer outra pessoa que esteja debaixo desse relacionamento, nesse convívio diário com as nossas vidas, com as nossas famílias e conosco. Assim, essa semana uma notícia me entristeceu e confesso que me embrulhou o estômago. E a partir dessa notícia, o Senhor me levou para esse texto de Miqueias, pensando em relacionamento, pensando em comunhão, e eu pensei seriamente se eu falaria sobre algumas coisas aqui, mas eu entendo que o Senhor nos direcionou para trazer essa mensagem nessa manhã. Essa semana, talvez você tenha visto e lido nos noticiários que o Afeganistão, ocupando as manchetes de jornais, ele estabeleceu um novo código criminal, estabelecido na verdade pelo Talibã no Afeganistão, um documento que possui 119 artigos, e segundo análises de organizações de direitos humanos, esse documento institucionaliza muitas e profundas desigualdades e legitima formas de violência dentro do contexto familiar. Uma das determinações permite que o chefe da família aplique aquilo que o código chama de punição física familiar sobre a esposa e sobre os seus filhos, desde que não resulte em lesões visíveis ou ossos quebrados. Mas, mesmo em situações graves, ou em momentos em que talvez o chefe da família passe do ponto e quebre ossos e torne visíveis as marcas, ele pode pegar uma pena de mais ou menos 10 a 15 dias de prisão. Diferente de uma mulher que talvez, sem a permissão do marido, visite um familiar que pode pegar mais ou menos 1 ano, 2 anos de prisão se ela não pedir permissão para o seu marido. Isso no Afeganistão. Além disso, grupos de direitos humanos afirmam que as pessoas têm medo de se manifestar contra esse código, mesmo sob condição de anonimato, porque o Talibã emitiu uma nova determinação que declara que discutir o próprio código é uma ofensa ao Estado, é uma ofensa contra eles. Ou seja, uma opressão de todos os lados. Você está cercado, você não tem o que fazer. A atual relatora especial da ONU disse o seguinte, a Hel Al-Salem, que veio do Afeganistão. Ela diz o seguinte: as implicações desse último código para mulheres e meninas são simplesmente aterrorizantes. Os talibãs
porém entenderam corretamente que ninguém os deterá. Será que a comunidade internacional provará que eles estão errados? E se sim, quando? E a pergunta que a gente faz diante de uma notícia dessa, como de muitas outras notícias que nós vemos nos dias de hoje, e ao longo dos séculos nós temos visto coisas horríveis, é: por que essas pessoas tomam essas decisões? Por que o Afeganistão e o Talibã tomou essa decisão e agiu dessa forma, e as pessoas agem dessa forma? O Estado, a política, os reis na história, os imperadores, por que eles fazem o que fazem? A pergunta é essa, mas a resposta é muito mais simples e muito mais objetiva. Eles fazem porque eles podem. Simplesmente. Eles fazem porque eles podem. Irmãos, pode parecer chocante essa informação, mas ela apenas evidencia algo que é inerente ao coração humano. Quando o poder na mão do ser humano restringe o refreamento da possibilidade de nós fazermos qualquer coisa ou fazermos algo, é quando mais nós somos tentados a praticar o mal, e o mal que encontra o outro. Esse mal, nas Escrituras, se chama opressão, e nós convivemos e praticamos essa opressão ao outro em muitos momentos da nossa vida. Parece estranho nós pensarmos, parece distante de nós, mas é muito mais próximo a nós, nos nossos relacionamentos, do que nós imaginamos. Opressão não é apenas o mal que alguém deseja praticar, é o mal que alguém deseja, possui o poder para executar e acredita que poderá realizar sem prestar contas. Às vezes, nós podemos cair na tentação de oprimir e praticar o mal, simplesmente porque podemos, ou porque achamos que podemos. E eu vou explicar melhor sobre isso usando esse texto de Miqueias. Mas eu preciso que você olhe para a sua Bíblia agora, tá? Porque é nesse cenário que Miqueias 2 está. Miqueias profetizou em Judá no século 8 a.C., num período marcado pela ameaça do Império Assírio, por impostos pesados e pelo endividamento de pequenos agricultores. Famílias fragilizadas perdiam casas, campos, e enquanto uma classe de proprietários enriquecia às custas dessas famílias, utilizando sua influência econômica e a sua influência política. Ou seja, famílias que se sentiam superiores e tinham mais poder, deixavam outras famílias subjugadas e mais pobres naquele contexto. Miqueias era de Moreste, uma cidade rural, pequenininha, e ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque a própria família do profeta Miqueias talvez tivesse enfrentado essa desigualdade naquele contexto, perdido suas terras por pessoas que tinham poder político, ou um poder institucional. O capítulo 1 denunciou principalmente a idolatria do povo contra Deus, mas no 2 ele mostra que o resultado daquela idolatria é como é que as pessoas tratavam o seu semelhante, tratavam o próximo, subjugando e oprimindo por causa do poder. Aqueles que tinham poder em Judá, ou seja, o reino do sul, permaneciam acordados durante a noite, planejando como tomar os campos, as casas e as heranças das famílias. Ao amanhecer, colocavam seus projetos em prática, é isso que o texto fala. Passou a noite acordado, planejando o mal, matutando o mal, e realiza quando amanhece. Por quê? E Miqueias responde: à luz da alva o praticam, porque o poder está em sua mão. A NVI traduz: quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Ou seja, eles maquinavam, eles eram tentados a fazer algo que eles sabiam que tinham condição de fazer. E eles assim o faziam. O poder, a ideia de que eu posso, de que eu tenho condições de realizar aquilo que eu maquinar, o mal que eu quiser praticar. Eles não praticavam o mal por falta de conhecimento, não estavam confusos sobre o que era certo e errado, eles faziam porque possuíam poder para fazer e acreditavam que ninguém os deteria. E assim, nós vamos começar então olhando para essa narrativa, olhando para esse contexto e tirando alguns elementos para nós,
para nos relacionarmos da forma que o Senhor deseja que nós nos relacionemos. E nós vamos falar de marido e mulher, nós vamos falar de pais e filhos, nós vamos falar de igreja, porque esse texto nos dá margem para trabalhar essas coisas. Então vamos lá. No primeiro ponto, nós vemos que o Senhor confronta o coração que transforma o poder nessa opressão que nós estamos falando. Miqueias está dizendo, aí no comecinho do versículo 5, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em sua mão. Ele começa com o ai. Esses ais aparecem na Bíblia em muitos momentos, ou seja, já empregando que vai haver um juízo. Que dor sentirá, que problema terá aqueles que maquinam o mal e oprimem as pessoas por causa do poder. Ele introduz uma sentença de condenação. É como se Miqueias entoasse antecipadamente o funeral daqueles homens que estavam oprimindo. O profeta os descreve como pessoas que imaginam iniquidade. Um verbo aqui no hebraico que apresenta uma ação deliberada. Eles não são surpreendidos. Não é uma tentação momentânea. Eles transformaram o pecado num projeto. Eles maquinaram o mal durante a noite e amanhecendo eles o executam. O leito, que deveria ser um lugar de descanso, um lugar de repouso, de renovação de energias, torna-se uma oficina da maldade do coração daqueles homens. Amanhã, que deveria anunciar novas misericórdias da parte de Deus, que deveria ser uma manhã agradável, torna-se uma manhã e uma ocasião para eles executarem a injustiça contra o seu semelhante, contra o próximo. Uma injustiça planejada, maquinada. E Miqueias nos conduz, então, à origem do pecado, que Tiago vai dizer onde está. Tiago 1, 14 e 15 vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Quando esses homens têm em suas mentes que eles têm poder suficiente para poder maquinar coisas grandes contra o próximo, eles então são estimulados e tentados nessa cobiça, porque eles têm poder para isso. Quanto mais poder, mais tentação. Quanto mais pensamentos de que eu posso fazer, mais tentado em coisas maiores nós somos. É assim que o texto está nos conduzindo. Antes de alguém tomar algo com as suas mãos, algo já tomou o coração dessa pessoa. Antes da opressão tornar-se uma estrutura, ela foi um desejo. Antes de ser desejo executado, ela foi um desejo alimentado. O verso 2 diz: cobiçam campos e arrebatam, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, eles cobiçam, e aí eles estão ferindo, olhando para o decálogo, para os 10 mandamentos, não cobiçarás, até o não furtarás. Eles fazem todo o processo dos 10 mandamentos ali no seu coraçãozinho, e eles então, por não terem o temor diante do Senhor, eles então fazem o mal ao próximo. Irmãos, eles não estavam apenas movimentando propriedades, eles estavam destruindo famílias, tirando famílias das suas casas, oprimindo as pessoas e quebrando relacionamentos. Isso é profundo. Perder uma terra para o povo de Israel é perder o que Deus deu, perder a herança. O povo de Israel não gostava nem de passar suas propriedades, nem de vender suas propriedades, porque aquilo era parte do que Deus tinha dado para eles. Tirar alguém da sua terra era usurpar aquilo de uma forma muito profunda, era machucar o coração de alguém, era deixar aquela família destruída, triste, porque ela tinha ganhado aquela terra das mãos do Senhor. E por quê que eles faziam? Porque o poder está em suas mãos. E agora nós vamos falar sobre isso. Gramaticalmente, aqui no hebraico, essa frase, o poder está em suas mãos, explica especialmente porque conseguiam executar o mal. Mas a união entre cobiça e poder é central. A cobiça imaginava e o poder colocava mãos na imaginação. Eles possuíam capacidade real de realizar aquilo que eles planejavam. Eles tinham recursos, tinham influência, tinham acesso às autoridades, tinham condições de manipular decisões. O poder não é um mal em si,
e a gente precisa pensar sobre isso. O problema está no encontro entre o poder e o coração pecaminoso, a forma com que o homem lida com o poder que está nas suas mãos, o pecado deturpado. O coração começa a raciocinar assim: eu quero, eu posso, ninguém me impedirá, portanto farei. Posso fazer, passa a significar tenho direito de fazer. Você já viu alguma pessoa, lá em Minas a gente usa muito esse termo, até esses dias a minha esposa falou em casa esse termo, né? Que a pessoa tem a síndrome do pequeno poder. Aquele tipo de pessoa, aquelas pessoas, e nós todos temos um pouco dessa síndrome, tá? Não estamos falando de pessoas específicas, mas aquela pessoa que ela não pode ter um carguinho a mais, ela não pode ter um título que seja, ela não pode receber uma promoção, ela não pode fazer alguma coisinha um pouquinho a mais, que ela já começa a mudar o jeito dela, né? Essa síndrome do pequeno poder. Por quê? Quando nós temos essa possibilidade de maiores coisas, ou uma certa possibilidade de autoridade, de condução, talvez o pecado, por vezes, com a sua tentação, ele vai maquinar no nosso coração coisas que não existem, mentiras a respeito de nós mesmos. O poder está em suas mãos. Não é a força física desses homens que era o problema, era a questão do poder. Quer ver? Um homem que está na sua casa e ele tem a tentação de agredir a sua esposa. Por que ele o faz? Porque geneticamente ele pode, e ele sabe disso. Então a tentação nasce, a tentação da violência, da agressão. Por isso nós vemos tantos casos de homens que agridem mulheres dentro de casa, porque ele tem a sensação geneticamente de que ele tem esse poder, de que ele tem essa condição. E daqui a pouco isso se torna sempre uma tentação para ele. Por quê? Porque ele tem essa sensação de que ele tem esse poder. Mas quando nós olhamos para a palavra confronta isso. Ele vai dizer, a palavra vai dizer: olha, homem, você pela sua esposa tem que morrer. Você pela sua esposa, é você quem tem que sofrer. É você quem tem que ser castigado no lugar dela. É você que tem que protegê-la. Marido, cuide da sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a palavra ela vai nos confrontar. O mesmo acontece, por exemplo, com a autoridade de pais. O pai tem autoridade, ele acha que tem uma autoridade até acima de Deus na vida do seu filho. Antigamente tinha a visão do Império Romano de pátria potesta, né? Onde o pai ele tinha autoridade até sobre a vida dos seus filhos. Isso acontece no Brasil até hoje, lá no Vale de Jequitinhonha é assim ainda. A polícia não faz nada. Se o pai quiser fazer alguma coisa com a sua filha, com o seu filho, ele tem essa autoridade, esse poder. E esse poder maquinado na sua mente, no seu coração, traz luz um pecado de opressão contra a sua filha, contra o seu filho, contra a sua família. Mas a Bíblia vai dizer em Efésios 6,4: pais, não provoques vossos filhos a ira. Vocês têm autoridade, mas vocês precisam amar, vocês precisam cultivar o relacionamento com os seus filhos. Autoridade profissional também às vezes exerce um poder de opressão. Chefe que controla horários, avaliações, oportunidades, em alguns casos a continuidade profissional de alguém, pode usar dessa posição para liderar com justiça ou para intimidar quem tem medo a perder o emprego. E o contrário também é verdadeiro. O funcionário que usa hoje em dia dos seus direitos para oprimir o chefe. Eu quero chegar no horário que eu quiser, porque aqui eu tenho direito. E daqui a pouco os patrões é que estão nas cordas, digamos assim, com medo de ser processado, com medo de ter que perder um dinheiro para funcionário. Síndrome do pequeno poder. Recebi uma leizinha, alguma coisinha que vai me beneficiar, eu já maquino essa autoridade, esse poder, e eu já quero oprimir o outro. Percebe como isso é mais comum no nosso dia a dia do que a gente pensa? Não está lá só em Miqueias, está aqui no nosso cotidiano. Igrejas. Há um tempo, talvez você tenha visto que um pastor foi disciplinado na sua igreja, ficou bem conhecido, bem famoso, porque ele era um líder opressor. A sua autoridade oprimia as pessoas, e ele foi disciplinado pelo conselho da sua igreja. Ficou algum tempo sem exercer, não sei se voltou agora a exercer o ministério pastorado. Nós vemos muito isso em igrejas por aí, lideranças opressoras. Alguém que
qualquer cargo, qualquer eleição que ganha, seja qualquer departamento, já se sente nessa autoridade e já tem a tentação de oprimir o outro, sendo que nós estamos aqui para servir ao Senhor. E como é que a gente serve o Senhor? Servindo o outro. Estou servindo o Senhor aqui pregando o Evangelho. Estou pregando para quem? Para o Senhor? Estou pregando para a igreja. O pessoal do louvor está fazendo o que aqui? Servindo ao Senhor. Como? Ajudando a igreja a louvar o Senhor. A gente serve o próximo, a gente vai em direção ao que está ao nosso lado, a gente vai em direção ao nosso semelhante o tempo todo. E nós somos chamados para isso. Não faz sentido a autoridade, os cargos, os títulos, aquilo que o Senhor nos dá como responsabilidades, confia nas nossas mãos, nós usarmos para oprimir o outro, para fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. E Deus responde os planos desses opressores. O versículo 3 apresenta uma grande reversão do texto. Ele vai dizer: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta família. Vocês estão projetando mal? Vocês estão fazendo e maquinando mal? O projeto agora é meu. Eu estou projetando mal contra vocês. Vocês estão oprimindo? Então, peraí. Eu estou projetando aqui a opressão contra vocês. O projeto é o mesmo termo utilizado no versículo 1. Os opressores planejam a iniquidade, Deus planeja uma calamidade contra eles. Isso não significa que exista perversidade moral em Deus, né? A palavra mal não quer dizer isso. Ela está falando de calamidade. Não é que Deus era mal, mas Ele estava planejando uma calamidade contra essas pessoas. Por isso a palavra mal é utilizada. Eles planejaram retirar o sustento dos outros, Deus retiraria deles a falsa segurança. Eles fizeram outros se curvarem, agora não conseguiriam retirar o próprio pescoço de debaixo do jugo. Eles andavam arrogantemente, agora deixariam de caminhar de cabeça erguida. Eles tomaram a herança dos vulneráveis, seus próprios campos seriam entregues a estrangeiros. Essa é a profecia de Miqueias. O versículo 4 antecipa a lamentação desses que seriam punidos dessa forma. Estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como Ele a remove de mim. Esse seria o choro desses que planejaram o mal, que oprimiram e que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Dor. O versículo 5 conclui: portanto, não terás na congregação do Senhor quem, lançando o cordel, meça possessões. A corda, cordel é corda. A corda era utilizada para medir e distribuir a terra. Isso significa que quando Deus restaurasse a herança do seu povo, aqueles homens não teriam participação. Esse é o plano do Senhor. Se eles começaram a planejar em tirar a terra dos outros, Deus já estava planejando: vocês também vão ficar sem terra. Na hora da repartição, vocês ficarão sem nada, porque o Senhor está disciplinando, cuidando do seu povo. E esse olhar do Senhor, ele traz duas perspectivas a respeito de Deus. Deus cuida e se importa com quem está sendo oprimido, e Deus detesta quem oprime. Deus detesta quem subjuga o outro. Deus detesta quem usa do poder para fazer mal a um dos seus pequeninos. E o Senhor está revelando isso dessa forma. Tem juízo e tem cuidado com aqueles que foram oprimidos. E depois a gente vai ver no final, quando Ele vai, na verdade, restaurar esses remanescentes e cuidar dessas pessoas. Por isso, em segundo lugar, o Senhor confronta essa religião que tenta silenciar a sua palavra. E aí eu vou passar bem rápido por esse ponto, porque você vai ler aí dos versículos 6 a 11, que alguns profetas estavam profetizando para a turma do tudo posso, eu posso todas as coisas, para quem tinha autoridade. É como se eles tivessem comprado alguns profetas, alguns pastores, alguns pregadores, para pregar a favor deles. E uma das coisas que esses profetas, falsos profetas, estavam profetizando, era que o povo não deveria ouvir os profetas que estivessem acusando o pecado daqueles homens e daquelas famílias. E eles ainda vão dizer: parem de pregar, vocês são falsos profetas. Vocês estão querendo mostrar coisa onde não tem. Vocês estão criando pelo em ovo. Percebe o que está acontecendo? Eles estão maquiando. O que aconteceu no Afeganistão? O que aconteceu com o Talibã? Olha, se você falar mal contra, apontar alguma coisa contra o que a gente decidir, você está indo contra o seu povo. Você está fazendo o que é mal aos olhos do seu povo. Você está sendo indigno.
porque nós temos uma autoridade dada pelo nosso Deus aqui, nós temos uma responsabilidade, e assim você vai ser punido por isso. Mesma coisa que está acontecendo aqui em Miqueias. Profetas dizendo, não os ouçam, eles estão apontando algo que não é verdade, nós estamos sendo cuidados pelo mesmo Deus. Falsos profetas que estavam manipulando para que os opressores não colocassem a boca no trombone, ou nem soubessem que eles estavam sendo oprimidos e estavam sendo colocados debaixo das mãos de homens e de famílias perigosas. Meu irmão e minha irmã, uma pregação mentirosa, e nós somos muitas vezes incentivados a negligenciarmos a palavra do Senhor e inventarmos falsas mentiras também. Eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. Não, mas você não sabe o que aconteceu, eu tive que agir dessa forma. Mentira, a palavra do Senhor, ela dá uma diretriz, ela explica como deve ser o amor entre o nosso semelhante, no nosso relacionamento dentro do trabalho, na nossa vida dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, nossos maridos, com os nossos descendentes, dentro da igreja. A palavra do Senhor ela é muito clara, e quando nós descumprimos essa palavra, e geralmente oprimindo o outro, mas nós temos desculpas, nós estamos fazendo exatamente o que os profetas no texto de Miqueias estavam fazendo, os falsos profetas, lubridiando, maquiando, calando a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor não pode ser silenciada, e o Senhor está deixando isso muito claro, não existe ponto e vírgula, é ponto final, é assim. É dessa forma. Deus não é Deus de duas palavras, Deus não é ambíguo. Deus é Deus de retidão. Ele está preocupado em nos mostrar o caminho. E o caminho para um relacionamento de um crente, de um filho de Deus, é se lembrar que nós somos chamados a amar o nosso próximo e não a oprimi-lo. A termos a responsabilidade com o nosso próximo. Olha o que eles vão dizer. Está irritado o Espírito do Senhor sobre estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que anda retamente? Essa é a resposta do Senhor. Ou seja, vocês ficam pregando que Deus está irado com o que nós estamos fazendo, mas Deus é só assim? Deus é só Deus de juízo? Deus é só julgador? Ele só aponta o dedo? Vocês acham que Deus só quer falar para a gente que a gente está errado, não tem nada certo? E a resposta do Senhor é o seguinte: olha aqui, e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Ou seja, eu também não amo, não me preocupo com aquele que anda retamente, eu também não quero o bem daquele que anda retamente, é isso que eu quero, não contra o que anda contra a vontade do Senhor. Os adversários acusam Miqueias de apresentar um Deus impaciente e excessivamente severo. Era como se eles dissessem: Miqueias, o que Deus que você prega só sabe condenar? Teria o Espírito do Senhor se tornado impaciente? Deus realmente faria tudo isso conosco? E a resposta do problema está no caráter de Deus. As minhas palavras não fazem bem ao que anda retamente? É isso que o Senhor responde. O Senhor ama o que anda retamente. E o Senhor, por mais que seja paciente, longânimo, o desejo do Senhor é que nós sejamos retos e justos diante da presença do Senhor. E como? Encontrando o próximo com amor, encontrando o próximo com respeito, com dignidade. Afinal, todos somos imagem e semelhança de Deus, até aqueles que não conhecem o Senhor são imagem e semelhança do Senhor. E nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de tratar as pessoas com respeito, com equidade, com amor perene, constante. Então, por esse povo tratar o povo de Deus como inimigo, Deus então os trataria como inimigos. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. O Senhor então reúne remanescentes e marcha à sua frente. Versículo 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. No hebraico a construção é enfática, reunir, eu reunirei, congregar, eu congregarei, eu reunirei,
eu os colocarei juntos. A esperança não nasce de um povo que se reuniria sozinho, mas Deus reuniria esses remanescentes, cuidaria desse povo, porque o Senhor aqui quer se apresentar como o bom pastor, que reúne as suas ovelhas no aprisco. Ele vai dizer, Miqueias vai usar a linguagem justamente do pastor: pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Ou seja, se vocês querem dispersar as pessoas, se vocês estão oprimindo, tirando de suas terras, eu sou o bom pastor, eu sou o que me preocupa com o oprimido, o que se preocupa com o oprimido, e eu vou reunir eles. Eles vão ficar comigo, porque eu sou bom. Eu sou o bom pastor, eu amo sem medida, e eu reúno os meus remanescentes, e eu cuido das minhas ovelhas. O Deus que se apresenta como juiz nos versículos anteriores, agora se revela como pastor, pastor de um rebanho, um Deus amoroso, um Deus que julga, mas um Deus que ama, e que apacenta as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. O mesmo amor que reúne as ovelhas é o amor que se opõe aos lobos que destroem o rebanho, e eles andam juntos. A imagem do aprisco comunica proteção, pertencimento, cuidado. As famílias foram dispersas, mas Deus as reunirá. As ovelhas foram ameaçadas, mas Deus as colocará em segurança. Os falsos pastores utilizam o rebanho para seus próprios interesses, mas o Senhor, o próprio Senhor, assumirá a responsabilidade de conduzi-los novamente. Isaías anuncia a mesma esperança. Isaías 40:11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Meu irmão e minha irmã, o Senhor se importa com o seu povo, o Senhor se preocupa com o oprimido, o Senhor ajunta aquele que espalha, o Senhor reúne num só povo aqueles que antes estavam perdidos, se sentindo sozinhos, oprimidos, e Ele resguarda esse povo, cuida desse povo, e nós fazemos parte desse povo. Então o Senhor se apresenta como rei. No final do texto, subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, Ele é exaltado entre as nações, e sendo todo-poderoso, Ele decide amar. Ele não usa o seu poder para oprimir. Ele decide ser um pastor que ajunta o seu povo. Ele decide enviar seu próprio filho, que tem também poder sobre todas as coisas, para nos servir e morrer a nossa morte. Ele pode ter todo o poder, porque Ele é santo e consegue ter todo o poder. E tendo todo o poder, Ele decide não nos oprimir, pelo contrário, Ele nos reúne como cordeirinhos, Ele nos ama, Ele nos apacenta, Ele cuida de nós. E o desejo do Senhor é que, como ovelhas no seu aprisco, nós sejamos como Ele, amemos como Ele, sejamos conduzidos pela voz dEle, e façamos com os outros cordeirinhos aquilo que Ele faz conosco, amando incondicionalmente, buscando a centésima ovelha, resgatando, cuidando e guardando. Se o ser humano, por conta do pecado, não pode ter poder, porque se tiver demais é muito tentado, cobiça, e assim pratica o mal contra o seu semelhante, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei de Israel, aquele que está acima de todo trono, todo governo, todo reinado, Ele decide nos amar, Ele decide ser bondoso, Ele decide morrer numa cruz no nosso lugar. É um Deus que abre caminho, aquele que tem a possibilidade de fazer todas as coisas, inclusive de nos punir eternamente pela nossa desobediência a Ele, nos salva, nos ama, nos acolhe, não oprime, pelo contrário, Ele nos liberta. Ele nos liberta, Ele faz o contrário, o extremo oposto. Ele não oprime, Ele liberta, Ele ama, Ele ajunta, Ele cuida, sem medidas. E aonde é que isso tudo alcança plenitude? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que também é o Rei prometido, morreu como Rei dos judeus, sendo caçoado,
Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10:11. Ele reúne num só rebanho os filhos de Deus que estavam dispersos. Afinal, nós estávamos em muitos lugares, mas hoje nós fazemos parte de uma mesma família. Ele abre um novo e vivo caminho para a presença de Deus, Hebreus 10:19-20. Miqueias 2 começa com homens poderosos usando sua posição para tomar a herança dos outros. O Evangelho apresenta o Filho, herdeiro de todas as coisas, utilizando sua autoridade de maneira completamente diferente. Jesus disse, Marcos 10:42-43, sabeis os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quer ser grande sobre vós, quem quer ter poder, quem quer ser reconhecido, seja o primeiro que serve, seja o primeiro que faz, seja o primeiro que ama, seja o primeiro a ter paciência, seja o primeiro a fazer a vontade do Senhor. Esse é o maior aspecto de poder na vida do cristão. Aquele que consegue dominar os seus instintos e fazer a vontade do Senhor. Porque se Deus é santo, nós também somos chamados para ser santos. Se Deus ama sem medidas incondicionalmente, nós somos também chamados a amar sem medida incondicionalmente. E assim, o Senhor Jesus nos dá a condição pelo seu Espírito de finalmente nós podermos ter responsabilidades, cargos, chamados, vocações, termos autoridade, mas nós fazermos tudo isso com responsabilidade, com longanimidade, com o poder do amor, porque o Espírito desse Cristo, que serviu até a morte, e morte de cruz, que é humilde, servo sofredor, servo humilde, habita no meio e no seu coração. Ele te salvou, Ele te amou, Ele te encontrou. E hoje nós temos a oportunidade de vivermos e experimentarmos mais uma vez, desfrutando da comunhão que Ele comprou com preço de sangue por nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude, lembrando agora, no momento da Santa Ceia, que a comunhão, que o amor, que o vínculo do Espírito que nos une é precioso, é importante para o Senhor e somos chamados a viver esse amor com muita responsabilidade e temor diante de Deus. Amém.